Mas antes, assunto seríssimo, seríssimo, porque a gente recebe com prazer aqui nosso repórter Tiago Arantes, que hoje deu um furaço aqui no UOL sobre esses depósitos na conta do Luiz Henrique. A gente vai mostrar aqui a nota do Botafogo, a nota do empresário do jogador, mas antes a gente quer ouvir o dono da matéria. Tiago, o microfone é seu. Por favor, explique tudo. A gente vai colocando enquanto você fala, print da sua matéria e os documentos. Tá mudo, Tiago. Eu não estou ouvindo o Tiago. Agora vai, eu tinha me colocado no mudo aqui para não atrapalhar vocês. Boa noite, Marília, Mili, Renato, Bodão. Primeiro que a matéria não é só minha, né? Eu divido a matéria com o Rodrigo Matos e com o Igor Siqueira, um trabalho em equipe que a gente tem feito aí. Já faz mais tempo até, né, que a gente está atrás disso, mas atrás dessa pista, né? Desde que pingou, não o Pix, mas a fotinho do comprovante do Pix. No nosso celular aqui, são 18 dias, 2 semanas, por aí, a gente está mergulhado nessa história, e na verdade tem uma série de fatos novos, né, aí. O Pix, obviamente, dos familiares do Paquetá para o Luiz Henrique é um deles, são 2 pagamentos, um de 10 mil e outro de 30 mil reais, realizados ali no começo de 2023. A gente não pode cravar isso, a gente pode só dar informação, né? Os 2 Pix são realizados, cada um deles, 2 dias depois de jogos do Luiz Henrique Betis na Espanha, e nos 2 jogos ele leva cartões amarelos, que a gente pode ver os lances, são cartões amarelos absolutamente evitáveis. É isso que a gente pode falar. O Luiz Henrique não foi investigado na Espanha, a Federação Espanhola nunca abriu investigação, mas a Federação Inglesa citou um jogo do Luiz Henrique por uma movimentação diferente, né? Uma movimentação intensa nas casas de apostas. Esse jogo do Luiz Henrique não é nenhum desses 2 que acontecem antes dos 2 pagamentos do Pix. Ele é um jogo 1 mês e meio depois, em que muita gente em Duque de Caxias, que é uma cidade onde há familiares do Luiz Henrique, muita gente abre contas e aposta o valor máximo possível em um cartão amarelo de um jogador de ataque no mesmo dia, que é exatamente no dia em que o Luiz Henrique leva o cartão amarelo no jogo Betis e Villarreal pelo Campeonato Espanhol, é o dia 12 de março de 2023. Nesse mesmo dia, o Paquetá também leva um cartão amarelo no jogo entre o West Ham e o Aston Villa. Então, são a famosa aposta casada, uma aposta que deixou muita gente um pouco mais rica, né, com esse dinheiro apostado, esses apostadores, na maioria deles de Duque de Caxias, que é a grande aposta que leva a Federação Inglesa a começar a investigação, e essa aposta ela é confirmada por um familiar do Paquetá, pelo Bruno Tolentino, que é um tio do Paquetá, que é um dos familiares que fez o Pix para o Luiz Henrique. Então, essa é a história, a novidade, até porque nem os Pix que foram feitos para o Luiz Henrique, e nem a possibilidade de que eles tenham a ver com esses cartões dos jogos contra o Getafe e contra o Celta, no começo de 2023, estão na investigação da Inglaterra. A investigação inglesa ela é de outro jogo do Luiz Henrique. Quando a gente vê o empresário do Luiz Henrique, o Botafogo, dizendo que ele não foi investigado ou que ele já prestou os esclarecimentos, nesse caso é impossível ele ter prestado os esclarecimentos, porque esses casos não estão no processo. São fatos novos que a gente acabou descobrindo, aquela famosa história. Você vai procurar uma coisa e acaba descobrindo outra, né? A gente estava procurando mais detalhes sobre o processo do Paquetá, acabou esbarrando com Pix e com essas histórias do Luiz Henrique. E uma outra coisa, Marília, Renato, Bodão e Mili, que a gente também cita hoje, que não tinha sido apurado e nem confirmado ainda, é que há o envolvimento e há uma investigação contra familiares do Paquetá, nesse caso das apostas. Então, pelo menos 2 familiares, a gente tem uma intuição, mas não tem ainda a informação de que sejam mais, mas 2 familiares do Paquetá estão sendo investigados por supostamente usarem informações privilegiadas para ganharem dinheiro com apostas essas feitas em cartões que o Paquetá receberia em 4 jogos do Campeonato Inglês. Marília. Muito bem, matéria tá. É verdade, também do Rodrigo Matos, do Igor Siqueira, é que a gente ia receber você aqui, como eles não quiseram participar, eu deixei a matéria só para você, mas brincadeira. Não quer participar, fica sem crédito. Mentira, matéria
maravilhosa dos três. Vou passar a bola para o Renato, para a Mili e para o Bodão. Lembrando que quem quiser saber detalhes ipsis literis precisa ler, porque de fato a cronologia e as declarações são impactantes. Daqui a pouco a gente vai falar que os dois estão na pré-lista do Dorival. Renato. Olha, Arantes, o que mais me deixa boquiaberto é porque essas coisas todas que você já está revelando, para mim, são mais do que provas suficientes. Parentes dos jogadores confessando que jogaram Pix desses caras para as contas do Luiz Henrique e do Paquetá. Gente, o que falta mais? Eu estou achando estranho a demora da Federação Inglesa em se pronunciar, em dar o veredito. Porque até então me parecia o seguinte, não, eles têm alguns indícios, mas não são coisas conclusivas. Gente, se tem uma aposta fora do comum, em cima do jogo de um deles, em que ele toma cartão amarelo e depois aparecem Pix para os jogadores, gente, é um escândalo. É um escândalo. Eu não sei como é que vai defender isso, sinceramente. Eu não consigo ver como defender isso. Você soube, meu caro, o valor desses Pix, não? Renato, são 2 Pix, um no valor de R$10 mil e outro no valor de R$30 mil. São valores baixos, né, para um jogador como o Luiz Henrique, que na época do Betis ganhava R$300 mil por mês. Né? Mas a gente sabe que o jogador de futebol, muitas vezes, o salário dele sai e já chega pouca coisa nele, né? Porque tem que pagar uma fatia do empresário, uma outra fatia disso, outra daquilo. São pessoas que têm hábitos muito caros, às vezes, e que, enfim... De qualquer forma, a gente não vai nem entrar no mérito de quanto foi o valor, mas de se o valor é muito ou pouco para o jogador, o valor é o que é, né? São R$40 mil que o Luiz Henrique recebeu. Sobre a investigação da FA, da Federação Inglesa, Renato, o que a gente está num passo agora que se está esperando que o Paquetá entregue uma defesa, né? A defesa do Paquetá pediu um prazo a mais para reler todo o processo, para ver como é que está a situação e para entregar o pronunciamento ali, os escritos da defesa. A Federação Inglesa ainda está esperando, não tem um prazo estipulado, ou pelo menos eles não divulgam esse prazo, mas o que a gente sabe é que a Federação Inglesa está tomando muito cuidado para divulgar qualquer tipo de informação e para não pré-julgar o jogador, porque caso venha uma punição, vai ser uma punição muito grande. Muito grande, a gente está falando de anos e muitos anos de punição. Então eles têm tomado muito cuidado para que não vaze nenhuma informação, para que não tenha nenhum mal entendido, porque a decisão que eles querem tomar vai ser uma decisão muito forte, caso o Paquetá seja condenado, e é uma decisão que eles não querem que seja contaminada por nenhum fator exterior. Né? Então a gente conversou com pessoas da Federação Inglesa, e além de falarem que está tudo em sigilo, que está tudo muito bem protegido, né, pelo segredo de justiça, eles falaram isso, estão tomando muito cuidado, porque não querem condenar o jogador antes da hora, ou não querem, enfim, serem justos, estão tentando proteger o jogador, mas a punição deve ser muito grande. A gente lembra que não por um caso igual, mas por um caso em que ele apostava nas partidas, né? O Tonali do Newcastle, ele era viciado em apostas, ele apostava em jogos dele, em jogos dos outros, e ele foi suspenso por 1 ano, acaba de voltar. Então a gente imagina que o Paquetá, caso tenha uma suspensão, possa ser uma suspensão até maior do que essa. Uma dúvida, quando o Luiz Henrique aparece no caso, na investigação do Paquetá, a Premier League pode sugerir à FIFA também uma punição para o Luiz Henrique, ou o fato do Luiz Henrique estar jogando na Federação Espanhola na época, agora até no Brasil, isso o isenta de qualquer punição? Não, Renato, não isenta. A FA ela só vai investigar por sua conta os jogadores que estão na Inglaterra ou que têm alguma relação com o futebol inglês. Mas, a partir do momento em que a FA pode pedir uma punição ao Paquetá na FIFA, ela também pode pedir uma punição ao Luiz Henrique na FIFA, ou pode conversar com a CBF para que a CBF o faça, enfim. O que é fato é que a Federação Espanhola, em nenhum momento, investigou o caso a fundo, abriu um processo, nada disso. Ontem a gente conversou com representantes do Betis também, que era o clube do Luiz Henrique na época, e os representantes do Betis perguntaram à Federação e à La Liga se eles iam fazer algum tipo de apuração, algum tipo de investigação,
disseram que não iam e acabou ficando por isso mesmo. O jogador foi negociado para o futebol brasileiro. Inclusive, ele tinha proposta de outros clubes europeus, mas imagino que a negociação com clubes europeus, principalmente da Inglaterra, ficaram travadas porque estava se investigando, a Federação Inglesa estava investigando um caso em que ele poderia estar envolvido. Você não vai vender um jogador para a Inglaterra porque você colocaria ele no olho do furacão, né? Então, a FA, a Federação Inglesa, ela pode sim, ao passar o caso à FIFA, caso isso aconteça, quando ela terminar toda a investigação, ela pode sim sugerir que o caso do Luiz Henrique também seja investigado. Tiago, a gente tinha combinado 15 minutinhos com você, mas eu vou passar a bola da Mili direto. Pode passar, não tem problema. Para o Bodão. Depois a gente tem o Andrei aqui para falar das consequências jurídicas que isso pode acontecer. Mili, por favor. Então, gente, eu imagino que diante dessa matéria tão bem alinhavada, o Textor, que é um homem muito preocupado com correção no futebol, né, porque o ano passado ele estava avaliando o comportamento, levou lá um dossiê para Brasília, ele vai afastar imediatamente o Luiz Henrique até que as coisas sejam esclarecidas, né, porque é muito grave, essas acusações são muito graves. É óbvio que isso não vai acontecer, né, gente, mas deveria, né, por um mínimo de coerência. Agora, Tiago, como está o clima aí na Europa em relação ao caso do Paquetá, que é um caso que foi noticiado há tanto tempo, corre em segredo de justiça, não se fala mais nisso. Ele está na seleção, jogando como se nada fosse. Como estão as coisas por aí? Fala-se disso ainda ou não? Morreu? Olha, Miri, fala-se assim, né? Acaba o contato que a gente acaba tendo é uma bolha, né? Eu converso muito com amigos ingleses, mas todos eles são, ou quase todos, são jornalistas esportivos ingleses. Então, eles falam do caso do Paquetá, eles comentam que deve sair uma resolução ainda nesse ano, talvez no ano que vem, no começo do ano que vem, e que sempre que eles falam do caso do Paquetá, eles falam, Paquetá em inglês, né? Paquetá is in trouble, ou seja, o Paquetá está com problemas, né? Ele está vem um problemão aí para cima dele, porque no julgamento desses jornalistas ingleses, né, que também têm acesso a informações ali da periferia da investigação, são muitos indícios e são muitas as chances de que o Paquetá seja suspenso. Sobre uma reação do Botafogo, o Botafogo ele tomou uma atitude antes de contratar o Luiz Henrique, né? Ele pediu para o Betis, para a La Liga, enfim, ele pediu alguma salvaguarda ali, algum papel em que se escrevia que o Luiz Henrique não estava sendo investigado por nada, ou que não tinha nenhuma condenação, nem nada disso. A diretora do jurídico da La Liga assinou uma carta dizendo que a La Liga, que a Liga Espanhola não tem prerrogativa nenhuma de julgar os jogadores das equipes que formam parte dela, e o Botafogo, diante disso, tomou a decisão de contratar o jogador, né? Enfim. E uma outra coisa, né, Marília e Miri, se vocês me permitem, hoje a gente ouviu durante muito tempo que a matéria tem um time muito ruim, porque ela é publicada um dia antes do jogo do Botafogo contra o São Paulo. Na verdade, assim, eu como jornalista que estou atrás dessa história há muito tempo, eu me penitencio, porque eu acho que essa matéria tem um time muito ruim, porque eu queria ter publicado ela um ano atrás, quando eu comecei a ir atrás da história. Então, assim, realmente, a matéria ela não foi publicada na hora certa, ela devia ter sido publicada em setembro do ano passado, a gente não conseguiu todas as informações, a gente consegue agora, a gente publica agora, depois de 15 dias, aí, um pouco mais, checando, apurando todos os lados, tudo que está escrito nessa matéria, absolutamente cada linha que está escrita aí, a gente tem documentos para provar, não tem absolutamente nada que a gente ache ou que a gente imagine que esteja aí. Tudo que está escrito está documentado, seja em gravação, em fotos, enfim, em papéis, mas a matéria sai quando ela tem que sair, né? Não tem, a gente não escolhe o dia para dar a matéria. Ô, Tiago, Marília, só uma coisa, assim, o Botafogo pegou realmente um documento do Betis, mas agora o que vocês trazem são informações novas, né? Então, agora o Botafogo vai ter que reavaliar, em nome da correção ética. É o que a gente espera, né? Que haja algum tipo de avaliação, mas como o Botafogo tem esse documento, Mili, só rapidamente explicando, o Betis, para dar uma resposta para a gente, o Betis primeiro falou 3 vezes que não ia dar resposta nenhuma porque o Luiz Henrique não era mais jogador do Betis. Então, assim, aqui na Espanha, não querem tocar muito nesse assunto, não querem entrar nesse assunto. Então, a partir disso, se o Botafogo tem uma carta do ano passado do Betis, eu acho que vai ser esse o documento
que vai ser o mais atualizado, porque que eles vão chegar a ter, porque realmente aqui na Espanha não se vê nenhum movimento no sentido de reabrir a investigação. Manda ver, Bodão, na sua pergunta, para a gente se despedir do Thiago, por favor. Ó, nenhuma surpresa na omissão da Federação Espanhola, né? Por tudo que a gente sabe da Federação Espanhola, nenhuma surpresa. Eu ia perguntar isso, se tem repercussão na imprensa. A imprensa também espanhola não fala nada, a imprensa inglesa naquela formalidade. A impressão que eu tenho, como disse o Renato, acho que as coincidências são grandes demais. Mas se isso não é prova, é muita coincidência. Tem um jogo aí que ele entra 10 minutos só para jogar e entra, dá uma porrada no adversário no meio do campo, toma um cartão amarelo. O adversário até se revolta da maneira como o Luiz Henrique entrou na bola no adversário, fazendo uma falta que não tem a menor necessidade. São muitas circunstâncias. A impressão que eu tenho é que ninguém quer mexer muito com o Bet, sabe? Eles patrocinam o futebol, nos meios de comunicação, na camisa dos clubes. É o maior investidor do futebol no Brasil, na Europa, na Inglaterra, na Espanha, em quase todo lugar. A impressão que a gente tem é que os jornalistas, como você, o Rodrigo Matos, o Igor, é que estão fazendo bom jornalismo, indo atrás e denunciando isso. Parece que há uma má vontade geral em apurar. Não é só lá, não, é aqui também. As bets cheias de escândalos, mas parece que ninguém vai a fundo. Bodão, assim, primeiro, obrigado, né, pela parte que nos toca, aí foi um trabalho realmente muito intenso que a gente fez, e assim, realmente a questão das apostas, né, na Inglaterra, ela é pandêmica, quase, porque é uma coisa que já há muito tempo ela povoa o futebol inglês, né, eu citei aqui antes o caso do Tonali, o Ivan Toney, que era jogador da seleção inglesa, inclusive, ele foi suspenso também por 8 meses, por envolvimento com apostas. Ele era um apostador, né? Quando ele não jogava, ele apostava que o time dele ia perder. Quando ele jogava, ele apostava que o time ia ganhar. Enfim, ele fez mais de 50 apostas desse jeito, foi pego e foi punido. Agora, na Inglaterra existe uma legislação e existe um cuidado muito grande, né? Para que não se contamine o jogo por causa disso. Na Espanha, um pouco menos. Embora na Espanha você já não possa mais ter patrocínio na camisa dos clubes, você não pode mais ter propaganda na televisão, enfim, tem-se criado uma legislação para regulamentar a presença, né, das empresas de apostas. Mas, realmente, quando se toca nesse assunto, né, ainda mais no Brasil, que hoje é o país do mundo em que mais cresce esse mercado, realmente sempre um pouco espinhoso e pouca gente quer se meter aí nesse vespeiro, né? Tiago, a gente passou muito, até o Andrei está esperando a gente aqui nos bastidores digitais, mas o seu tchau, você precisa me contar só uma coisa. A apuração espanhola que diz que o Vini Júnior sabe que vai ser o melhor do mundo é cheque ou vamos aguardar porque é um jornal de Madrid? Beijo e obrigada. Só responde e dá um tchau. Valeu, Marília. Na sexta-feira eu vou tomar um café com um amigo que trabalha na France Football. Aí eu tento trazer uma apuração minha, porque é a France Football que dá a bola de ouro. Então aí eu prefiro ter a informação minha do que a dos jornais de Madrid, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.